Necessidade de acelerar as contratações. Medo da zona do rebaixamento. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, chegando para trocar essa ideia com vocês, falar um pouquinho de internacional, porque é sempre importante falar um pouquinho de Inter, não importa onde a gente esteja. Neste momento estou esperando um voo para sair de Paris e ir para Malta e queria trazer para vocês algumas situações de internacional, trocar uma ideia com vocês, falar um pouquinho sobre tudo que envolve o nosso internacional. Mas antes, eu não poderia deixar de falar de dois parceiros. Casa da Toalha, a melhor toalha do Brasil. Sim, e eu já posso até dizer, a melhor toalha do Brasil e da França, porque não achei uma toalha nesse nível, gramatura 500, 100% algodão. Então, cara, experimenta a Casa da Toalha uma vez só, de fazer a compra na Casa da Toalha. Tu faz assim, ó, vou te dar uma dica. Tu entra no descritivo dessa live aqui, desse vídeo, e aí tu faz contato com eles, tá? O segundo parceiro eu te falo na sequência, porque eu quero falar um pouquinho de internacional antes disso. Bom, o Inter precisa acelerar o ritmo das contratações, das negociações. De fato fazem quantos dias? Uma semana já que acabou, acabou não, que paralisou o Campeonato Brasileiro, e com essa paralisação acaba que interfere diretamente nas contratações, porque o Internacional, quando para a competição, para o Campeonato Brasileiro, o Internacional, como eu tô perdido de dias, cara, eu tô numa dificuldade absurda. Foi semana passada, né? Foi no final de semana passado. O Internacional demite da sua comissão técnica permanente o preparador de goleiro, seu assistente e um preparador físico. Bom, a questão da preparação física, o Inter tem o Diego Pereira, que vai assumir outras funções e não vai ter um substituto para o Joãozinho. Então, nesse momento, o Inter não contrata. O Inter vai contratar, sim, um preparador de goleiros. E alguns nomes surgem, e a gente fala de um nome que trabalhou muitos anos dentro do Internacional, que é o Daniel Pavan. O Daniel Pavan está livre no mercado. Falamos também em Taffarel. Taffarel é um preparador de goleiros da seleção brasileira, estaria na Copa do Mundo. Eu acho que esse nome acaba perdendo um pouco de força justamente por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo acaba atrapalhando a possibilidade de treinar o Internacional, os goleiros do Internacional. O que poderia acontecer numa situação, até porque tem uma relação muito boa, seria o Internacional contratar o Taffarel como preparador de goleiros, mas eu vou dizer onde isso impacta um pouco. E também contratar o Daniel Pavan como seu assistente. O Daniel Pavan começaria o trabalho, o Taffarel, quando acabasse a Copa do Mundo, se envolveria diretamente com o Internacional. Mas aí tem um detalhe importante. Taffarel vai abrir mão disso vai abrir mão de alguns momentos na seleção brasileira para poder negociar com o Internacional? É isso que me pega. Será que ele vai fazer isso? Aí me pega um pouco, tá? Eu acho que ele não faria isso nesse momento, porque envolveria muito mais do que qualquer outra coisa. Cara, de parar no meio do treinamento da seleção, e o Taffarel é extremamente profissional, eu acho que ele não faria nada a respeito disso neste momento. Esse é um grande problema que o Internacional tem. Bom, dito isso, entre outros problemas que o Internacional tem, o Internacional precisa... Tem gente saindo e tem gente chegando, que possa estar chegando. Um dos nomes que se fala na chegada, chegaria para o Internacional, é Lucas Frasson. Lucas Frasson é um zagueiro que está no Lokomotiv Moscou, se não me falha a memória, e termina o seu contrato agora em junho, 30 de junho. Ele já pode assinar qualquer outro clube, já podia há mais tempo assinar qualquer outro clube, mas o Lokomotiv Moscou estava numa negociação para a renovação desse atleta. Estava numa situação de renovação, mas o que se fala, a boca miúda, como a gente diz, é que o jogador não quer ficar na Rússia. O jogador quer voltar ao futebol brasileiro. E uma das possibilidades é o Internacional. E aonde ele seria titular absoluto, seria um dos grandes destaques da zaga do Internacional, até porque não tem, né? Essa é a situação, não tem... A zaga do Inter é algo deplorável, vamos ser sinceros. A zaga do Inter é uma coisa assustadora. Não tem... O mercado é o melhor zagueiro do Inter, nós estamos falando de um cara de 39 anos, e nada contra, mas pro futebol competitivo, a idade do mercado, sim, pega bastante e pega
muito. Bom, dito isso, vou seguir falando um pouquinho de Inter, mas antes eu quero te falar de Ativo. Ativo é você na Ativa sempre. Acesse o link que está aqui no descritivo deste vídeo e faça teu pedido. Cara, tá na hora de mudar de vida e ativa a chance de tu mudar de vida ou voltar a ser aquele tigrão que tu era. Bom, vamos lá. Assusta muito a tabela de classificação do Internacional. O Internacional tem uma pontuação muito próxima da zona do rebaixamento. E isso assusta demais a comissão técnica e principalmente a torcida, né? Assusta, porque a sequência do Inter na volta da Copa do Mundo, eu não sei se tu parou para ver isso já, se tu abriu em algum momento a tabela do Inter e não, se tu abriu, tu deve estar com o mesmo susto que eu tô. Eu acompanho por N situações, mas eu estava abrindo aqui ela agora em Paris de novo, porque ela me assustou por demais. Eu até vou chegar onde eu quero chegar aqui nela. Cara, me perdi aqui no computador, tá complicado. Vamos lá. Vamos achar de novo, porque a tabela assusta muito. Tudo que o Inter tem de jogos pela frente a partir de agora. Bragantino aqui, fechou, 3-1. Bom, vamos lá. A volta do Internacional ao Campeonato Brasileiro é por final de julho. A volta do Internacional diante do Cruzeiro no Beira-Rio. Vamos lá, um jogo ok, um jogo que dá para somar 3 pontos. Um time organizado, um time estruturado, o Inter pode somar 3 pontos. Agora começa situações complicadas. O Atlético Paranaense, na sequência, o Inter joga no Paraná. Um jogo muito complicado. O Atlético Paranaense está fazendo uma boa campanha. O Atlético Paranaense do Odair Helma está fazendo uma campanha muito ok, em quarto, quinto colocado, com uma pontuação tranquila. Quem achava que o Atlético vinha para lutar para não voltar para a Série B está muito enganado. O Atlético vem e vai se firmar na Série A. Jogo complicadíssimo. Eu não enxergo aqui uma vitória do Internacional, tá? Na sequência de Atlético Paranaense, o Internacional tem o Flamengo no Beira-Rio, nada mais, nada menos que o Flamengo, um jogo complicadíssimo, não importa onde tu joga com o Flamengo é sempre favorito pela situação do seu elenco. Aí o Internacional tem a sequência de Copa do Brasil, 2 jogos com Corinthians, Inter e Corinthians no Beira-Rio. Eu prefiro começar uma competição jogando em casa e, na sequência, Corinthians e Inter definem a vaga lá na Arena Corinthians, Arena Itaquera. Depois, o Internacional pega o Palmeiras fora. Cara, não, nessa sequência inicial, horrível. São jogos horríveis para o Internacional e esses jogos podem levar o Inter para a zona de rebaixamento. Se não te preocupa, deveria começar a te preocupar. A direção também está na hora de começar a se preocupar e organizar as contratações. O Inter precisa de 3, 4 contratações urgentes para fazer o time render um pouco mais, principalmente no sistema defensivo. O time pode não ser o bicho, mas tendo uma consistência defensiva, a coisa melhora muito. Agora, por último, eu quero te falar, tu está pensando num evento corporativo, num evento da tua família, numa confraternização, com amor. Fala com eles que eles têm os produtos que tu precisa, montam todo o teu evento, organizam tudo, produtos de extrema qualidade. Só fala com eles, está aqui no descritivo também. Bate um papo com eles no WhatsApp e faz teu orçamento. Tu não vai te arrepender. Eu sempre utilizo a Com Amor. Dito isso, deixa o like, te inscreve no canal. Vou voltar com conteúdo, não tá me acompanhando no Instagram, se tu não quer ficar irritado, não acompanha, porque eu tô postando um monte de coisa bacana e agora tô indo para uma ilha e nós vamos trazer cara, lá é um paraíso. É um paraíso. Uma viagem que até agora está muito acima da expectativa, muito boa, maravilhosa, não tenho uma vírgula para dizer de nada. Vamos nessa. Tamo junto, grande abraço, até mais.